Bem, a termodinâmica, ela mexe exatamente com as trocas de calor. O calor entre duas regiões. Hoje a aula é muito mais informativa. Entre um sistema, e o que é o sistema? É o que eu vou estudar. É o que eu vou analisar. Vou analisar esse sistema. E a vizinhança. Depois me lembrem da aula passada, que está gravado, e dessa. Essa semana, para mim, está sendo tão, graças a Deus, né, muita coisa. Mas, vamos lá. Então, você tem o sistema e a vizinhança. Então, o sistema é algo que eu queira trabalhar. Pode ser em uma solução orgânica, pode ser, mas eu não vou levar em consideração somente a minha solução orgânica, eu vou levar em consideração a rolha e o Becker, tudo. Todo esse sistema. E fora, é tudo que está na vizinhança. Tá? Sem problema, Matheus. O sistema ele pode estar classificado de três maneiras. Sistema aberto. Desculpa, vou falar primeiro o sistema fechado. Quando eu não tenho entrada de massa. Não entra massa. Mas pode entrar calor. Se eu colocar isso aqui na boca de um fogão, eu tenho certeza que isso vai derreter. Aberto. Só tirar aqui a tampinha. Vai haver uma diferença de temperatura, de pressão, muito pouco, claro, óbvio, né? Ou de concentração. Então, ele é aberto à vizinhança. E uma coisa chamada de isolado. Olha a questão do ideal aí. Eu não lembro o que eu estava estudando, mas tinha uma frase assim, para todos os estudos que você realiza, existe algo que não existe. Existe algo ideal. Parece esses dias, eu não lembro o que eu estava estudando. E aí estava relacionado a soluções. Você tem soluções ideais. É por isso que você calcula a concentração da quantidade de matéria. Porque o certo é você calcular a atividade. Você calcula PV igual a NRT. E esse outro estudo eu não lembro o que era. Bem, e na termodinâmica você tem o ideal. E o que é o ideal? É o isolado. O que é o algo isolado? Ele não tem troca de massa e não tem troca de energia. E eu sempre falei nas minhas aulas de fenômenos de transporte que isso aqui está muito próximo, serve como exemplo. Não, está longe de ser próximo, mas o exemplo é muito próximo a essa ideia de que da garrafa térmica. A garrafa térmica ela tem duas regiões. Você tem uma região interna. Isso eu estou pegando exatamente isso aqui, essa curva. E você tem uma região externa. A essa distância aqui é o vácuo. Vácuo que nós vimos
em 1700 e não sei o quê, do experimento de Evangelista Torricelli. Eu acho que eu não falei com vocês. Ele fez o seguinte: ele pegou uma bacia de mercúrio e pegou um tubo de mercúrio completamente cheio, completamente cheio. Eu falei isso para a turma, acho que em ITA, não sei. E aí ele virou. Nisso acho que falou com a gente também, professor. Falei? Show de bola. Então você tem um vácuo aqui, só para terminar. Você tem um vácuo aqui, ó. Isso aqui é vácuo. A ideia do vácuo é a ausência de ar, né? Mas quando você faz a garrafa térmica, é difícil de você isolar, tirar o ar. Porque o ar conduz calor. Mesmo que seja muito pequeno, e claro que é. Então, quando você coloca o café aqui, ó, às 7 horas da manhã, você vê que às 2 horas da tarde não está fresco, mas também não está frio. Ele tenta armazenar o máximo possível, ele tenta prender o máximo possível a sua temperatura. E isso dá uma ideia de isolado, que é uma coisa ideal. Tá legal? Bem, acho que não há necessidade de eu falar sobre pressão, porque a termodinâmica, ela lida a... Grilo, se a termodinâmica ela está relacionada com... São os dois pilares da química, né? Os dois pilares da química, e elas são colocadas em cada nicho, da quali, da quantia. Vocês não vão ver isso, mas pode ser da cinética radioativa, da termodinâmica de líquidos, da termodinâmica de sólidos, da termodinâmica dos gases. Primeiro, a termodinâmica que nós vamos ver aqui, ela é macroscópica, ela não é microscópica. Porque uma termodinâmica microscópica cai numa questão de probabilidade. É outro curso completamente diferente que você realmente não tem na nossa grade. Você provavelmente vai ver em um grande centro de pesquisa. Vai fazer mestrado. A cinética química, ela está ligada não à troca de energia. Ela não está nem aí se entrou energia, se não entrou energia, se saiu energia, se houve trabalho, se houve calor, se houve energia interna. Ela não está nem aí, ela está preocupada com o tempo. Quanto tempo demora para eu fazer? Porra, eu vou ter que ficar aqui de 1 às 7 horas. Professor, eu posso ir lá no laboratório? É isso que você pede. Professor, olha, eu vou sair da sua sala, né? Assim, eu vou sair da sua aula, assim, daqui a 2h15, porque eu tenho que ir lá desligar lá. Claro, pode ir lá. Por quê? Porque tem essa relação com o tempo, essa relação... Não é somente o que está escrito. Em 2h15 eu tenho que desligar a bagaça. Não. Então, a termo está preocupada com as trocas de calor entre sistema e vizinhança, e o outro está preocupado com o tempo que isso ocorre. São duas coisas completamente diferentes. Tanto que as equações que nós vamos ver aqui não tem tempo na termodinâmica. Não tem tempo. Deixa correr, velho. Está lá o processo de hidrocraqueamento. Hidrocraqueamento, craque quebra. Quebra das moléculas orgânicas, dos hidrocarbonetos. Isso é uma coluna enorme lá na Petrobras. Demora 1 mês. 1 mês. Aquilo isolado. Pegou o petróleo, aqueceu o óleo cru, faz a primeira destilação, começa a quebrar. 1 mês, 30 dias, 20 dias lá. Fechado. A empresa não dá para fazer visita porque está no processo
total de quebra dessas cadeias longas, uma vez que o petróleo é uma mistura. Bem, eu acho que não há necessidade de eu definir pressão vimos isso maciçamente, né? Acho que não há necessidade de eu falar do volume. Não muda. Vimos isso maciçamente. Acho que não há necessidade de falarmos de temperatura. De uma maneira macroscópica não existe definição, de uma maneira microscópica é a agitação das moléculas. Ou seja, na termodinâmica nós vamos estudar a partir do comportamento dos gases ideais. Olha aí. E o estudo da termodinâmica começou na metade do século XIX, com grandes pensadores, né? Nossa, eu trocaria a minha época para uma época dessa. Se é que acontece alguma coisa, eu não estou sabendo, né? Eu estou no meio de uma pandemia. Infelizmente, mas é uma puta vivência. É triste, chato. Toda noite eu penso e rezo no Paulo Gustavo e tantas outras pessoas. Mas eu daqui a uns anos, eu vou falar assim, uma pessoa mal educada está me ligando, é sempre assim, atrapalhando o serviço dos outros. Eu digo que, olha, passei por uma pandemia. Então, nós vamos levar em consideração, sim, o comportamento dos gases como ideais. Essa brincadeira começou exatamente a partir de Sadi Carnot, né? Poderia também falar que a história da termodinâmica ela também começou com um médico chamado Mayer, quando ele começou a perceber em uma das viagens que ele fazia para a América que as pessoas muito brancas ficavam vermelhinhas aqui. Ele, opa, peraí, um médico. Ontem mesmo eu estava falando com o meu enteado sobre advogado e ele quer fazer direito, né? Eu falei, advogado? Ele era advogado, filho. Enfim, muita gente tentou, né? Muita gente tentou nessa revolução científica que a gente teve, realmente foi muito próspero, começar a substituir e colocar um maquinário para funcionar. Bem, acho que não há necessidade de eu falar de propriedades intensivas versus propriedades extensivas. Somente lembrando que as propriedades intensivas não levam em consideração a massa. As propriedades extensivas levam em consideração a massa. Quando eu tenho duas razões, quando eu tenho uma razão que relaciona extensivo por extensivo, vai me dar intensivo. Exemplo, a densidade. A densidade é a relação, é a razão da massa sobre o volume. Ambos são propriedades extensivas. Uma razão entre propriedades extensivas, eu tenho uma propriedade intensiva. E isso é muitíssimo importante para o estudo da termodinâmica. Uma coisa também que cabe aqui Bem, cabe aqui você, estudante, sei que a grana está curta para todos. Todos.
E claro que há pessoas aqui, eu sei que nessa atmosfera de 25 alunos, nem todos amam, gostam de termodinâmica. Já não gostam de Fischl. Toda primeira vez quando eu me apresento, ai meu Deus do céu, Fischl, fala logo de prova, para me matar logo. É assim, né? Esse primeiro contato que você tem com a termodinâmica é muito importante a sua leitura. Mas é de extrema importância a sua leitura, né? Por quê? Estou atrás de um negócio, mas isso não impede de eu continuar falando da aula. Por que não impede? Por que você tem que ter leitura? Porque a termodinâmica ela está totalmente relacionada com a história. A história da Revolução Industrial, a história relacionada à maior produtividade, e aí você tem relações termodinâmicas que aconteceram, como, por exemplo, princípio de Le Chatelier. É porque vocês estão conversando com um cara que ama esta porra. Le Chatelier, eu falei para os alunos ontem. Já conversei até com o Guilherme, porra, gostei. Le Chatelier, ele estava cagando, desculpe o termo, meninas, ele estava cagando pro valor. Le Chatelier não estava nem aí se a constante era maior do que 1, se a constante era igual a 1, ou se a constante era menor do que 1. A sua tela, ela tá desfocada, muito desfocada. Ah, é? Do meu papel? Sim, eu tô pelo celular, aí tá desfocada e de vez em quando tá tremendo um pouquinho. De tremer tudo bem. Às vezes é a conexão, Arielle, porque no computador ela tá perfeita. Pois é, e melhorou? Agora melhorou. Isso aí eu ainda preciso descobrir o porquê. Mas me falaram que pelo computador dá problema e no celular não dá. Mas vamos lá. Então, eu tô falando isso porque eu tô vendo justamente pelo celular. Sim. Não, sim. Então, rapaziada, o que eu tava falando? O Le Chatelier não tava nem aí, cara. Ele estava exatamente querendo colocar a ideia ou de um lado ou de outro, o equilíbrio de um lado e de outro. Isso você tem, olha que coisa, né? Assim, eu posso falar essa brincadeira com vocês, porque vocês já tiveram alguma coisa disso. Mas, enfim, eu tento sempre colocar um nível maior, pelo que eu entendo, um nível maior da aula. Então, você tem que ter um livro, gente. Um livro que comece a falar da história. Comprem este livro. A biblioteca não vai abrir esse ano. Se vocês puderem, seria muito legal. Esse livro na Amazon, já falei isso para vocês, né? Moore. Fischl. 90 pratas, mas você consegue aí no sebo. É simplesmente sensacional. Porque tem muitas definições, porque para eu te apresentar, por que nós utilizamos, por exemplo, a entalpia? Então vamos lá. Uma outra definição importante trata-se de funções de estado versus gradiente transiente.
Isso aqui você já começa exatamente a selecionar o que você vai estudar, o que você vai determinar. Porque desde o segundo grau, você aprende assim, ó, tá errado essa porra. Tá errado. Delta S é espaço final inicial. Tudo que tem delta é final inicial. Por quê? Por quê? Delta Tsão é temperatura final menos temperatura inicial. Delta Tzinho é o tempo final menos o tempo inicial. Por quê? O que é delta? Alguém saberia me definir o que é um delta? Ele não fala sobre a variação? É um incremento que pode ser positivo ou negativo. Você, assim, é porque eu li, nós estudamos, vocês estão aprendendo agora comigo. Pergunte isso para qualquer estudante. O que é delta, velho? A delta S é um incremento que pode aumentar ou diminuir, sendo que certas propriedades só aumentam. O tempo não para, não para, não para. Só aumenta. A sua vida é uma termodinâmica. A sua vida é uma termodinâmica. A sua vida ela é um gráfico de Gauss. É isso aí. Eu te apresento a sua vida. Eu vou mostrar a sua vida em 1 minuto. Função de estado. Por exemplo, delta H, delta G, delta S, delta U. Tá me falando porra nenhuma. Tá bom. Tô no Rio de Janeiro. Saiu e a Thaís aqui, vamos para São Paulo. Eu e Thaís. Pegamos o mesmo carro, eu e Thaís. Só que a gente parou em 2 lugares, marcados pelo X. Aí, num outro carro, a gente falou assim para Patrick e Ariana. A gente se encontra em São Paulo. Só que eles vieram direto. Eles não pararam em lugar nenhum. Mas eu e minha amiga, nós paramos. Nós paramos em 2 lugares para comer. Eles foram direto. Não importa os intermediários. O que importa é o início e o fim. Isso é função de estado. E o que isso tem a ver com ΔH? Res. O que importa é que o CH4 com 2J2 dando CO2 e 2 de água, ele tem vários intermediários. Intermediário tem a ver com cinética. Para eu ter uma reação, quando falam para você de uma reação global, alumínio com HCl dando cloreto de alumínio e H2, alumínio com 3 de ácido clorídrico, alumínio metálico na presença de uma solução de ácido clorídrico, 3 quantidades, dando cloreto de alumínio e 3,5 de H2, cloreto de alumínio aquoso com 3,5 de H2 no estado gasoso. Para você ter essa reação global, você teve intermediários. Você teve reações anteriores, que são suposições. Um químico, ele não tem... eu sou engenheiro. E você tem muito mais propriedade de falar isso comigo, porque você estuda mecanismo e orgânica. Então, você pressupõe, ou então há realmente estudos em que as equações anteriores de estágio são essas para formar a reação global.
Porque quando você estuda estequiometria, ele fala lá, a partir de 100 kg de alumínio, calcule a quantidade de gás de H2 gerado. Mas essa reação teve etapas, reações consecutivas. Como tu fala, Grilo? Puta que pariu. Então, funções de estado, ela está no início e no fim. E os intermediários? Olha, era eu e Júlia, eu e Thaís. Nós, o carro, o ser humano, nós tivemos uma quantidade de calor e um trabalho realizado totalmente diferente do Matheus e da Ariana. Diante disso, gradientes transientes é o que está ali, é o que você ganhou, perdeu, realizou, ou, enfim, é naquele trajeto. Trata-se de calor e trabalho. Função de estado, não. É por isso que a primeira lei da termodinâmica é ΔU, Q mais trabalho. Olha o delta aqui, ó. Tá no U, não tá no calor. Mas eu vi delta com calor. Mas não existe calor final menos calor inicial. Acabou. Não existe. Não existe. Eu realizei, quando eu comecei a dar aula com vocês, eu estava menos agitado. Eu dando aula para vocês agora, eu estou mais agitado. Vamos calcular a quantidade de calor? Não, porra, não existe. Calor não é função de estado. Trabalho não é função de estado. Dilatação térmica, dilatação volumétrica, volume e temperatura são funções de estado. São funções de estado. Olha, mas calor, cada um. Eu e a minha amiga, que fomos saindo do Rio para São Paulo, nós tivemos uma quantidade de calor e uma quantidade de trabalho diferente dos nossos outros dois amigos que falamos assim, a gente se encontra em São Paulo. Pô, vocês demoraram. Fizemos 2 paradas. É muita leitura que vocês têm que ter. Muita leitura. Muita, não é pouca leitura. A história da termodinâmica, e aí eu vou fechar a aula em 1 minuto, porque nós tivemos não perdemos tempo, mas tivemos assim um papo maravilhoso sobre Marie Curie. E eu vou apresentar na próxima aula. Eu ainda não posso fazer uma aula de exercícios no domingão do Grilon, porque eu ainda não apresentei os cálculos. Então, semana que vem eu fecho toda a teoria. Toda não. A teoria forte para entrar na matemática. Nós temos, na verdade, 3 leis da termodinâmica. Mas as leis da termodinâmica, eu brinco, é igual aos 3 mosqueteiros, que não são 3 mosqueteiros, são 4. As leis da termodinâmica também são 4. Por quê? Você aprende a primeira lei da termodinâmica. Você vai aprender comigo. Você tem a segunda lei da termodinâmica. E você tem a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei, ela é um complemento da segunda lei. A lei 0 da termodinâmica, ela é um complemento da primeira lei. Há uma passagem no livro, e quem tem o livro do Atkins é uma boa. Ele não conta história, mas é uma boa. Eu falo da história porque eu gosto muito da história. O Atkins, ele tem um trecho no livro dele que é muitíssimo interessante, que
apesar de ter, né, essa sequência de 0, 1, 2 e 3, a termodinâmica ela não foi aceita dessa maneira. A primeira lei aceita trata-se da segunda lei da termodinâmica. A primeira lei já estava escrita, mas ela ficou no limbo durante 30 anos, que nem o período pré-colonial. 1500 a 1530. Deixa essa merda aí, maluco. Vamos para as Índias. Então, a segunda lei ela foi mais aceita. E o que significa, o que diz, qual é o coração da segunda lei da termodinâmica? Processos irreversíveis. Eu vou falar da sua vida agora em 1 minuto. Aí, depois, porque a primeira apresentação da primeira lei, ninguém aceitou. Depois da primeira lei, depois da segunda lei aceita, veio a primeira lei. Aí, depois da primeira lei, veio a lei 0, que foi um complemento. E aí, por último, a terceira lei. O que trata-se de processos reversíveis? Eu tenho aqui um gráfico de Gauss. E aí eu termino a aula mostrando exatamente isso. Prestem atenção que é bem bacana. Isso aqui é o tempo 0. Isso aqui é o tempo. Eu tenho 45 anos. Eu nunca vi isso em nenhum livro, não. Isso aí já fala anos, sabe? Enfim. Eu vou, no livro que eu estou escrevendo para o ano que vem, sobre termodinâmica, eu vou colocar isso aqui. Monique, quantos anos você tem? Ariana, quantos anos você tem? Ninguém quer falar a idade, não? Eu falo a minha. Tenho 21. 21. Olha o meu enteado lá falando. O gênero do filme é drama, romance. Não vejo nem motivo para encherem de informação científica. Não, para. Esse é meu enteado. 21 anos. Aqui a linda, ó. Meu pai tem 75 anos. My pai. Linda, quantos anos tem o seu pai? 53. Tá aqui. Your pai. Esse gráfico diz alguma coisa para vocês? Vocês interpretam esse gráfico de alguma maneira? O que você enxerga nesse gráfico? Nessa curva de Gauss? Sugeriram no chat energia. Não. É meramente impossível. A idade é reversível. É meramente impossível eu ter a idade da Linda. É meramente impossível meu pai ter a idade do seu pai ou a minha. É possível seu pai chegar à idade do meu pai. Eu chegar à idade do seu pai e a do meu pai. E você chegar à minha idade, à idade do seu pai e à idade do meu pai. Isso é um processo
irreversível. A sua vida é irreversível. Isso é termodinâmica? Sabe o que a termodinâmica diz sobre isso? Eu vou botar isso no meu livro. Que todo processo irreversível é o quê? Que vocês já ouviram? Espontâneo. É normal amanhã ser amanhã. É normal você que tem 21 anos e 30 dias, amanhã vai ser 21 anos e 31 dias. Não existe 21 anos e 28 dias. Todo processo irreversível, somente em uma direção, é espontâneo. Você está falando da variação da energia livre de Gibbs, Guido? Tô. A sua vida é espontânea. A sua vida é um processo irreversível. A sua vida não é um processo reversível. Isso é termodinâmica. Um beijo em todos. Até semana que vem. E já perceberam que eu amo essa porra? Eu amo termodinâmica. Tá? Fiquem bem. Beijo grande.